Olá, você está no Samurai Morcego, meu nome é Rodrigo. Eu sou o Kalu. E hoje não vamos falar sobre One Piece, mas a gente vai falar sobre o anime aí muito comentado, né, da temporada, o Kimetsu no Yaiba, ou Demon Slayer, né, em inglês. A gente vai comentar o que a gente achou da primeira temporada, né, que acabou agora, recentemente, na semana passada. Os pontos positivos, negativos que a gente tem sobre a série. No geralzão, né, o que a gente realmente achou de Kimetsu no Yaiba. Mas antes, vamos, né, estabelecer aqui uma coisa, né, uma regrinha. A conversa vai ser separada em duas partes, uma sem spoiler e uma com spoiler, né? Uma sem spoiler para quem só conhece a gente pelo One Piece e não tá assistindo Kimetsu, então que quiser saber, né, sobre Kimetsu sem a gente, né, falar muito sobre a história. E eu vou deixar na tela aqui quando que essa parte vai começar, a parte com spoilers da conversa, para vocês se prepararem. E também antes, né, não se esqueçam aí de se inscrever no canal para mais vídeos sobre Kimetsu que a gente futuramente vai fazer, e também sobre One Piece, né, quem gosta. Curtir o vídeo se vocês gostarem do vídeo e seguirem a gente no @samurai_morcego lá no Twitter, que a gente também posta muita informação sobre Kimetsu, One Piece, fanart de Kimetsu também, muita coisa legal. E, bom, é isso, né? Vamos falar um pouco sobre Kimetsu no Yaiba, então. Bom, quem não conhece, né, é uma obra que está sendo publicada, né, o anime é adaptado, é uma adaptação do mangá, né, da autora Koyoharu Gotoge. Começou a ser publicado em 2016, tem mais ou menos 16 volumes até agora. E agora, né, nessa última temporada de animes, o estúdio Ufotable, né, que é responsável pela animação. Muita gente está elogiando a animação, né, são 26 episódios aí. E, bom, tem muita coisa pra falar, né? Acho que a premissa básica da história, pra quem não conhece nada de Kimetsu, é que a história envolve o Tanjiro, né, Kamado, que ele vive nas montanhas lá com a família, né? É uma família bem pacata, né? Que tem os irmãozinhos dele, né, a mãe. Um dia, né, ele acaba não dormindo na casa dele e né, quando ele volta, ele chega na cabana lá da casa dele, a família foi toda atacada, né, e morta por um Oni, né? Que nesse mundo existem os Onis, né? Criaturas aí do mal, né? Que comem pessoas. Só que a irmã dele, né, a Nezuko, acabou sobrevivendo e se transformando em um Oni, né? Que os Onis têm essa habilidade de passar... É como se fosse um vampiro, né? Tipo, eles podem passar o sangue deles para um humano e os humanos acabam se transformando em demônios. Aqueles humanos que sobrevivem ao ataque do Isso, ele não tem intenção de ficar saindo transformando, né? Uhum. Vou transformar para ter aliados, não. Só que a irmã dele, ao invés de se transformar totalmente em um demônio, assim, incontrolável, né, sedento por sangue, ela tem um certo autocontrole, né? E aí a história... Ela tem uma consciência de que ela ainda seria humana. Sabe? Ela tem um pouco, assim, de humanidade dentro dela, ao contrário da maioria das pessoas que são transformadas em demônios. E a jornada dele é basicamente transformar a Nezuko de volta a uma humana, né, normal. Buscar, né? Enfrentar o mundo para buscar uma maneira de transformar ela novamente em humana. Buscar quem matou, né, a família também, e fazer ela se tornar humana novamente. Então é basicamente isso a premissa, né, do primeiro episódio e tudo mais. A gente não entrou muito em detalhes, mas, bom, o que você achou da primeira temporada? Sem muito spoiler, Kalu. Eu amei essa obra de um jeito, assim, especial. Fazia muito tempo que a gente não tinha uma obra dessa qualidade, assim. O anime, quando eu vi, como o anime em si, né, como um desenho por si só, ele é magnífico, assim. O jeito que ele tava fazendo, a direção, a trilha sonora e principalmente a animação são cativantes, assim, desde o primeiro episódio. Você é fascinado pela abertura, que é incrível, pela arte, que a arte tem um traço muito próprio, sabe? Não é aquele anime que parece mais um anime genérico, que você tem que botar suas fichas na história. Só pelo traço e pelo visual, pela coloração, assim, pela paleta de cores que eles usam, sempre são cores bem vivas, bem vibrantes. A animação tá impecável, sabe? Parece que foi feito à mão. Parece que foi feito quadro por quadro, porque a animação é de uma fluidez tão bonita, sabe? Uhum. E você junta todos esses aspectos, você tem uma obra linda de ver. Uhum. Então, assim, por mais que você nem goste, eu conheço muita gente que não gosta muito de anime, né? Que não é chegada nesse papo da cultura japonesa de ficar vendo anime, nem ler mangá, nem, assim, de shonen específico, né?
Mas as pessoas estão gostando de ver Kimetsu. Eu conheço gente que tá vendo Kimetsu como o primeiro anime da vida. Porque, como eu falei, só como um desenho por si só ele já ganha. Não encontrei até agora nenhuma pessoa que falou que viu e não gostou. Senão, eu não gostei, chama bosta. Não vi. É sempre um carinho muito grande, porque quando você faz uma obra com tanto carinho assim, as pessoas reconhecem. Então, cara, nota 10 pra mim, foi magnífico. Eu tô empolgadíssimo de falar, poder comentar com você, contar pro pessoal que segue a gente. E enfim, assistam se você não viu, ouve a gente comentando aqui. Pra quem pessoal que não viu ainda, não vê a nossa parte com spoilers, tá? Senão vai acabar estragando um pouco a graça da história, os mistérios, né? Os cliffhangers da vida. Sim. Mas, pessoal, assistam, vocês não vão se arrepender. Confia. E além dessa excelente animação que o Calu falou, eu acho que, assim, a história, né, é uma, assim, eu considero Kimetsu uma evolução do shonen de batalha que a gente está acostumado a acompanhar aí desde, sei lá, Dragon Ball e Naruto e One Piece. Ele pega a fórmula e muitos elementos clichês, assim, de shonen, né, de battle shonen, e aprimora, ele corta, ele é como se fosse, assim, uma carne sem gordura, sabe? Ele corta todas as gordurinhas que geralmente shonens eles colocam, assim, não só filler dentro do anime, mas dentro da história do mangá, né? Aquela missão que ele tem que fazer, o herói, e ela leva pra pouca coisa. E eu acho que, assim, tudo no início é aquele anime que o início já te prende muito, assim. Ele já, ao contrário de outros mangás, assim, né, e outros animes, é aquela coisa, você tem que ver até o episódio 60 pra gostar. Ele começa muito bom, eu acho, tipo, o primeiro episódio eu achei ele extremamente impactante, ele mostra os riscos da situação e do mundo, assim, de uma forma muito boa. Pra quem acompanha Shonen, fala, nossa, tipo, realmente é uma situação bem pesada, né? E vai evoluindo daí de uma forma muito primorosa. Os 10 primeiros episódios pra mim são, assim, excelentes. São uma aula de como se fazer shonen, tanto a evolução do protagonista como as motivações. Vou falar um pouco mais depois disso, que tem um ritmo impecável, tem algumas partes mais pra frente que não são tão assim, eu tenho alguns contras, mas mesmo assim eu acho que, como você falou, até agora, pessoas que até, né, minha namorada que não assiste muitos animes e mangás, ela assistiu esse aqui, assim, devorou, né, o anime e achou também excelente. Eu acho que muita gente que gosta de shonen também, e já tá acostumado com vários clichês de obras assim, também vai se surpreender assistindo Kimetsu. Pra mim é bem isso que você falou, assim, ele é o perfeito exemplo de anime que assistiu os shonens anteriores e aprendeu. Ele aprendeu com os erros e todos os erros que a maioria dos shonens cometem, principalmente nessa parte do começo que você comentou bem, que as pessoas demoram para solidificar uma história e engajar as pessoas, né? Por exemplo, o próprio One Piece mesmo, as pessoas começam a gostar ali no episódio 60, mais ou menos, que é a Alabasta. Agora, Kimetsu não, ele aprendeu com os erros de todos os tipos. Esses 10 primeiros episódios, eles constroem o mundo, os personagens, com uma maestria. Sim, então, e eu acho que, assim, uma coisa também que eu gosto muito, que eu mencionei há pouco, é a motivação do protagonista, do Tanjiro. Ele, assim, se você reparar, a maioria dos protagonistas de shonen, eles são, assim, eles têm uma motivação muito egoísta, né? Eu vou ser o rei dos piratas, eu vou ser o líder da vila, né? Aquela coisa, né? Tudo bem que depois eles vão expandindo o mundo deles e tal, e eles vão querendo né, salvar as pessoas, mas tipo, inicialmente é muito egoísta, eu sinto, né? E nesse caso não, assim, esse caso eu achei muito bacana, que é uma versão moderna de um protagonista de shonen que ele quer salvar a irmã, né? Essa é a missão dele, né? A motivação dele, a luta dele, e as partes mais emocionantes são exatamente as partes que assim, envolvem essa relação entre o Tanjiro e a Nezuko. Assim, eu raramente mesmo, assim, até com One Piece, por questões também que quando eu li boa parte de One Piece eu era adolescente e não tinha muito essa coisa de ficar chorando assim e tal, mas com Kimetsu eu chorei assim numa determinada parte assim, porque eu acho que é muito bacana assim a jornada dele. No início você talvez ache né, quem tá
quem tava assistindo, né, quem começa a assistir, acha que a evolução dele é um pouco rápida demais no início, assim, né, o training dele lá, a parte de treinamento é super, assim, fulminante, mas as coisas vão se justificando e assim, os personagens, como você falou, vão sendo apresentados de pouco a pouco, os coadjuvantes, e dando um ritmo bacana, assim, né? Então eu acho Você sabe o que eu sinto também, Rodrigo? É que assim, a gente tá mal acostumado, né? Por exemplo, vamos falar dessa partezinha do training, acho que não é muito spoiler. Assim, tem um training que avança muito rápido. A gente tá muito mal acostumado a ver treinamentos longos, extensivos, onde o herói sofre e perdura ali na sua frente muito tempo para poder desenvolver. E eu acho que o foco do Kimetsu não era esse. Eu senti que depois, assim, eu também senti essa diferença. Quando aconteceu esse treino rápido, acelerado com pacing diferente, eu estranhei, não gostei, mas depois, conforme foi construindo a história, eu comecei a perceber que Kimetsu, eu acho, a intenção dele é mostrar a trajetória dos personagens, mas sem focar, né, no que todos os shonen sempre focam, que é muito treino, que é muita enrolação, muito papinho e muito sofrimento. Aí ele foca mais no avanço do jeito dele. Eu acho que o problema não tá nele, que tem esse pacing diferente, mas tá na gente, que tá muito mal acostumado com um monte de shonen que sempre demora muito. E vou te falar que depois, né, agora mais ou menos pro final da temporada, eu percebi que assim, isso foi uma coisa muito boa. Isso transformou o anime no que ele, assim, nesse sucesso que ele tá sendo. Por quê? Porque em vez de ele perder ali 4, 5 episódios fazendo treinamento pra você, nossa, que legal esse poder que ele desenvolveu. Cara, você já acha o poder dele muito legal, né? E avançando rápido ou não. O interessante foi o jeito que ele já usou. Então, em vez de ver ele treinando para adquirir um poder, 5 episódios, cara, avança a história, você ganha 5 episódios a mais para trabalhar o uso desse poder. Então, acho que você chega no mesmo resultado, só que de um jeito diferente. Que pra Kimetsu funcionou perfeitamente. E assim, fora também, né, toda essa parte visual que você falou, né, é um dos animes mais bonitos, e uma coisa que eu gostei muito é que hoje em dia, né, eu não acompanho muitos animes, mas os poucos que às vezes eu dou uma olhada assim, ou eles são 2D, mas se utilizam muito de técnica 3D, assim, pra facilitar as coisas, ou eles colocam 3D direto e fica aquela porcaria, né? Mas, tipo, eu acho que o Kimetsu, o estúdio Ufotable, ele fez um equilíbrio muito bom, assim, você percebe às vezes quando eles utilizam 3D, mas é um 3D muito sutil, geralmente pra quando os personagens estão muito longe, que seria mais difícil de desenhar eles detalhadamente. E parece um filtro por cima, como se eles pegassem o modelo 3D deles e passassem um lápis ali por cima dele, pra você não estranhar muito. Aí coloca um contexto lá, já de traços que tá feito à mão, e pronto, você às vezes nem percebe, tá? Que eu não posso falar que assim, nenhum outro anime fez isso antes, né? Porque eu não assisti todos os animes da minha vida, mas assim, que eu assisti, cara, do jeito que Kimetsu fez, é o primeiro que faz uma mesclagem que não só é aceitável, como boa. Só pra terminar essa parte sem spoilers, eu recomendaria ao máximo. Uma coisa também que eu gosto muito, assim, como eu falei, ele parece que aprende com os erros de shonens do passado e ele moderniza muitas coisas, né? Ele é um anime, é uma história moderna de shonen de batalha. Uma coisa que eu gosto muito e que minha namorada também gostou muito é que não há fanservice, né? Pelo menos nessa primeira temporada, assim, aquelas coisas de, né, aquelas personagens com pouca roupa e tudo mais. Então é bacana de você recomendar esse tipo de anime para pessoas que não estão acostumadas a assistir anime, assim, com uma boa porta de entrada. Eu acho que só tem um porém nesse ponto que você falou. A única coisa que realmente me incomodou, assim, nessa parte sem spoilers, é o lance das japonesices, por assim dizer. Tem um personagem específico que aparece mais ou menos ali um pouco depois da introdução do anime, episódio 15, 16. Esse personagem, ele é a personificação do que é o humor japonês, sabe? E às vezes a pessoa não está acostumada com isso. Então, por mais que você apresentar pra uma pessoa que não vai ter o fanservice, esse ponto é muito bom, de verdade. Porque anime que tem muito fanservice ou estraga, se não foi feito pra isso. Se foi feito pra isso, tudo bem, é a proposta da situação. Mas aqueles shonen que tá com uma história densa, acaba perdendo tempo de construção de mundo pra você colocar uns peitos gratuitos ali, por exemplo, né? Esse não tem, então tem tempo pra trabalhar. Mas essa japonesice em si, né, de uma cultura que a gente não tá acostumado, pode tirar um pouco a pessoa. Mas o bom é que esses japoneses já começam a acontecer, episódio 15, e até ali a pessoa já tá fisgada. Então, pode realmente indicar sem medo. E bom, acho que não tem muito mais o que falar sobre sem spoiler. Vamos então falar um pouco sobre, assim, partes, né, detalhadas aí. E também, assim, agora que
assim, a gente recomendou aqui o máximo, né? Mas é óbvio que a obra não é perfeita. Eu queria falar de algumas coisas que, assim, eu desgosto um pouco. Assim, especialmente mais pra frente da história. Eu acho que os 10 primeiros episódios são, tipo, quase perfeitos. E aí depois tem algumas coisas que eu não gosto tanto. Por exemplo, uma coisa que, assim, eu gostei muito e depois o ritmo da série começou a dar a dar a entender que isso vai ser deixado de lado durante a história, é a relação do Tanjiro e da Nezuko, que assim, no começo a gente vê como a luta, né, entre os dois ali, né, entre o Tanjiro e a Nezuko, eles viram uma dupla, né, dinâmica nas lutas. É muito bom quando os personagens, o mestre dele chega e fala assim, ó, você precisa parar de pensar em proteger seu irmão toda hora, porque, meu amigo, ela tá mais forte que você. Ela é um Oni, ela se regenera, ela tá forte, tem sentidos apurados. Sim, você é um macaco pelado que não sabe nem bater o pau. Então, meu amigo, ela tá melhor que você. Então, para se preocupar com ela, se preocupa mais em você. Eu achei isso muito bom. Que tirou aquele lance do, sabe, do irmão protetor, do príncipe que tá protegendo a fragilidade. Cara, a menina é porradeira. Então, você precisa ficar melhor, entende? E isso impulsionou o personagem de um jeito muito bom. Mas você tem razão. Depois isso se perde um pouco e a relação dos dois é bem menos trabalhada. Então, ela aparece menos, né? Quando tem aquela luta contra o Suzumaru e a Yahaba, né? Que. Não, é a Suzumaru e o Yahaba, né? Que são aqueles Onis que aparecem lá quando eles conhecem a Tamayo e tudo mais. Eles tem uma dinâmica muito bacana, mas aí quando já chega no outro demônio lá, o Kyogai dos batuques lá, né? Ela já aparece menos, e aí quando aparece o Rui, assim, é usado de uma maneira muito bacana, assim, tipo, o episódio 19, né, foi quando ele chegou nos Trending Topics do Twitter, né, o Kimetsu no Yaiba, foi por causa desse episódio, né, e aí, assim, tipo, quando tem aquele clímax da batalha e ela aparece e tem aquele episódio fantástico que é o 19, eu acho, assim, tipo, eu chorei e tal, assim, achei muito emocionante, achei muito bem apresentado, mas aí você percebe, assim, o quanto que ela vira aquele personagem que só aparece no momento chave, assim, né, e aí você fala, cadê ela no resto da série, quase um Deus Ex, né, se ele não tivesse tão fugido, né. E uma coisa também que eu acho que acaba desviando assim, a atenção desses dois são os coadjuvantes, mas assim, hoje em dia eu gosto do Inosuke e do Zenitsu, mas quando eles são apresentados, destoa tanto, pessoalmente, destoa tanto o clima do resto, que a série tava super séria e tudo mais, e assim, parece que no mangá eles precisavam de um alívio cômico, e aí eles falaram, vamos colocar esses dois pra serem, né, e os alívios cômicos. No anime, o chato é que você ouve eles gritando o tempo todo, e eles gritam muito alto, né? É exatamente isso que eu falei no começo, lá, das japonesices. As duas coisas que realmente eu tenho pra reclamar desse anime é exatamente essa queda aí de ritmo com essas japonesices nesse episódio, que começa mais ou menos no 14, 15, né? Depois daquele começo de anime perfeito. Pra mim tá, como você falou, perfeito esse começo, do episódio 1 até o 12 ali, perfeito. Essa japonesice e esse lance da relação da Nezuko. Quando entrou o Zenitsu principalmente, o outro lá, o Inosuke, ele pode ser aquele jeito assim, clássico de personagem, né, de anime japonês, que é o cara fechadão, maluco. Tudo bem, mas o Zenitsu que só berrava, ele só falava, sabe, fragilidade, ele era a encarnação do medo e da insegurança, e assim, bater na mesma tecla o episódio inteiro. Quando começou o episódio 16, 17, 15, 16, 17, que era só ele berrando, sabe, naquela casa com o nome do batuque, ele só ficava berrando e tudo mais. Mesmo quando ele mostrou o poder dele, que ele estava desmaiado, ele mostrou o poder fodão, deu um golpe e resolveu, é legal, mas pra mim tem pouco peso perto de 3 episódios com ele berrando no meu ouvido, inutilidade, sabe? Foi realmente muito chato. Essa queda de ritmo começou pra mim a parecer que o anime ia começar a desandar e perder a mão. Mas não, depois, né, na parte lá na saga do Rui, da Floresta Casaranhas,
os personagens brilham. Tanto, e eles evoluem, o legal é ver os personagens evoluindo. Tanto, o Inosuke e o Zenitsu, eles evoluem bastante, isso é bacana de ver. Então, nesse arco as coisas vão melhorando, assim, né? E aí depois também, né, mais pra frente, com treinamento, o Zenitsu, assim, ele me irrita um pouco, ele é tipo uma mistura de Usopp com o Sanji, assim, né? Porque depois também de um tempo ele vira meio que o taradão, né, do grupo e tal. Mas o Inosuke dos dois é o que eu mais gosto, né? Ele me lembra um personagem que eu gostava muito no Bleach, que é o Kenpachi, né? Ele é aquele cara da batalha, né, e tal. E eu gosto, assim, de como ele sai, né, loucão, assim, pra bater nos inimigos. Eu acho legal o peso que teve, tipo, não é que ele é desse jeito. Ele meio que, tipo, não sabe como é o mundo, né? Ele foi criado como se fosse um bicho. E é aquele da história do bom selvagem. Então o bom selvagem a gente aceita mais do que um cara que nem o Zenitsu, que entende mais do mundo do que qualquer um dali, do que dos três, é o que mais entende, né? No final a gente vê que ele é o único que conhece o que é um trem, os outros dois estão querendo atacar achando que é um bicho, sabe? E aquela coisa, né? Basicamente a temporada ela é dividida assim, né? Na introdução da história do Tanjiro, aí depois tem aqueles encontros contra os Onis mais baixos, depois eles encontram o sexto, né? E aí o Inosuke e o Zenitsu são apresentados. Depois tem todo o arco da Floresta da Aranha, que eu acho que é assim, é o ápice, né, da jornada ali, né? Pelo menos da primeira temporada, eu acho que foi bacana, né? Como você falou, adiantar o início, né, da história para exatamente chegar nesse ponto. E o final, né, que é apresentado os pilares, eu acho que deu uma caidinha, assim. Foram episódios, eu sinto que foram episódios demais, eles treinando até chegar no fim da temporada, mas eu até entendo, assim, o motivo. E também, como eu falei, eles estão adaptando o mangá, e o mangá ele não tem, assim, esse desfecho de temporadas, né? Ele é uma coisa contínua. Então, assim, é diferente, né? Então eles tiveram que adaptar também fielmente essa parte de treinamento, que também é legal, que é apresentado a Kanao, né? Assim, aprofunda mais a história dela, né? E ela vira basicamente o par romântico, né, do Tanjiro. E assim, né, nossa, nem falo sobre, tipo, como o Kimetsu virou, assim, um antro de memes e de referências na internet. A internet ama Kimetsu de um jeito, assim, que é muito único também de acompanhar. E como eu falei, sem muita da... Você falou das japonesices, mas eu acho que, assim, é o que menos tem essas japonesices, né? E fanservice e tudo mais, né? Acho que não tem mais, assim, como recomendar mais Kimetsu. Eu não sou uma pessoa que acompanho tantos shonens atuais, né? Nessa última década da Shonen Jump, assim, eu não li nem assisti muita coisa, mas do que eu já acompanhei, assim, tentei acompanhar, Boku no Hero, essas coisas, ele é, sinceramente, o melhor Battle Shonen da década pra mim. Sim. Assim, ele é o que mais, pelo menos assim, nessa parte inicial, obviamente a gente sabe que tem alguns shonens aí, né, que dão uma desandada foda lá pra frente, mas eu até, assim, confio que a história não vá desandar tanto, assim, acho que é difícil de desandar. Falando nisso, Rodrigo, pra frente, o que você vai fazer? Você vai ler o mangá? Você vai esperar? Porque assim, não sei se a galera que tá ouvindo a gente sabe, a próxima parte vai ser lançada não como segunda temporada. Essa parte do trem aí ficou para ser lançada como filme, e depois do filme a parte vai voltar a ser seriado, né? Fizeram aí um jeito diferente. Sim. Talvez a gente goste ou não, acho que eu nunca experienciei um filme contando em vez de uma temporada, né? Mas o que você vai fazer? Se você vai esperar pra ver o anime, você vai ler o mangá, entendeu? Eu particularmente, eu não vou aguentar. Eu vou ter que ler o mangá, vou começar a ler agora pra acompanhar. E quando lançar o anime, eu não vou perder nada, porque o anime, que nem eu falei pra você, por si só já vale a pena, sabe? Então, eu já li, na verdade, já estou lendo o mangá, né? Assim, eu já estou alguns capítulos pra frente da história, e sim, eu vou tentar chegar no atual. Eu também quero fazer, como, né, eu falei no início, eu quero fazer mais conteúdo de Kimetsu aqui, né? Cabe a vocês um pouco a falar pra gente se vocês querem ouvir papo de Kimetsu, se vocês querem ouvir um papo de Kimetsu acompanhando o mangá atual, igual a gente faz com One Piece, se vocês gostaram só do anime, não querem ficar recebendo spoiler aqui da gente, conversa com a gente e mostra se vocês gostam também, porque se vocês não gostarem nada de Kimetsu, a gente também não faz. Conversa com a gente e ajuda, por favor.
Com certeza, né? O que vocês também quiserem, né? E esse filme aí, assim, a gente não tem nenhuma data, né? Mas vai ser bem interessante, eu acho, ver, né? Porque a animação da Ufotable é tão boa, em 26 episódios, eu imagino Você em viu, um Rodrigo, filme, que né? teve um cara super rico que falou, não, eu, assim, não importa, eu preciso que isso tenha as primeiras, segunda, terceira temporada, eu pago. O cara se ofereceu pra pagar, pra vai sair mais rápido. Você viu isso? Ah, não, o sucesso da série do anime com certeza vai fazer o anime, assim, prosperar até, né, adaptar tudo, assim, eu imagino, né? Só se realmente cair muito, sei lá, o interesse das pessoas, mas eu acho que não. Mas, enfim, bom, né, a gente recomendou aqui Kimetsu, espero que vocês tenham gostado da nossa recomendação. O que vocês, quem assistiu, né, a primeira temporada, o que vocês acharam dessa primeira temporada? O que vocês acharam aí? Quais foram os pontos fortes e negativos do anime pra vocês? E é isso, pessoal. Acho que não tem muito mais o que falar sobre. Espero fazer mais vídeos sobre Kimetsu. Também quero saber a opinião de vocês, se vocês querem mais. Se inscreva no canal, obviamente, para mais conteúdo aí, de One Piece principalmente, né, que a gente faz constantemente vídeos sobre One Piece. Curtam o vídeo se vocês gostaram. Sigam a gente na página do Twitter, no @samurai_morcego. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Obrigado por assistir e até mais. Falou! Falou!